Vamos dar início, então. Uma boa tarde, eu agradeço a presença de todos nesse webinário. Meu nome é Fernanda, eu sou especialista de produtos e aplicações da PensaBio, e hoje o assunto do nosso webinário é o caminho para um cultivo celular de sucesso. Antes de dar prosseguimento ao tema, de fato, eu gostaria de começar por introduzir a PensaBio para aqueles que ainda não nos conhecem. A PensaBio é um membro do grupo PensaLab e oferecemos soluções para a área de ciências da vida. Além disso, a PensaBio também oferece uma infraestrutura completa, que inclui suporte técnico, deixa eu colocar aqui um suporte técnico, serviço em engenharia, cursos, soluções customizadas, desenvolvimento de aplicação e um time qualificado. Nosso portfólio vem continuamente expandindo e inclui numerosas companhias que oferecem soluções em várias áreas, como genômica, biologia molecular, imunologia e biologia celular, bem como nanobiotecnologia e bioquímica. Bom, dito isso, vamos começar então. Então, o que de fato é o cultivo celular? É um conjunto de técnicas que permite manter células fora de seu tecido original em um ambiente artificial. Podemos, então, fazer culturas a partir de tecidos humanos, animais e vegetais. Envolve a desagregação, que pode ser tanto mecânica ou enzimática desse tecido. E esse cultivo pode ser realizado em camada aderente ou em suspensão. O cultivo celular, ele tem estado presente em várias áreas e possui numerosas aplicações, dentre elas, então, temos a produção de vacinas, o desenvolvimento e screening de drogas, a produção de anticorpos monoclonais, modelagem de doenças, transplante de tecidos e bem como estudos e análises de citotoxicidade. E todas essas numerosas aplicações se devem a grandes achados no passado. Então, eu vou contar um pouquinho do histórico do cultivo celular. O cultivo celular teve seu começo, então, em 1907, com Ross Granville Harrison cultivando fragmentos de crista neural de sapo em linfa coagulada por algumas semanas. Em 1912, tivemos Alex Carriel, que buscava formas de prolongar o tempo de vida das células em cultura, uma vez que Harrison não conseguiu manter esses fragmentos por um longo período de tempo. Foi quando Alexis Carriel descobriu que a troca de meio, uma coisa tão simples, né, que a gente não pensa hoje em dia, que a troca de meio, onde eram mantidas as células, favorecia o prolongamento do tempo de vida das células. Então, nessa fase aí do começo do século XX, nós temos os primeiros experimentos com cultivo celular. Já em 1916, Rose e Jones descobriram que a tripsina é capaz de degradar proteínas de matriz, separando assim as células. Então, outra coisa também que a gente não pensa, quem trabalha já com cultivo celular, sabe que a tripsina é um reagente básico, né, principalmente para quando a gente está falando de células aderentes, e, na verdade, foi uma descoberta importante. Já em 1948, tivemos Keylova introduzindo antibióticos em cultura, que permitiram, então,
que as células fossem mantidas por um período maior de tempo, pois havia, então, agora a eliminação do problema ou a diminuição, né, de contaminação em cultura. E aí, em 1952, nós temos George Gay, que estabeleceu a primeira linhagem imortal. Foram células conhecidas como HeLa, são utilizadas até os dias de hoje, e que foram, então, isoladas de Henrietta Lacks, foi por isso o nome HeLa, das iniciais do nome e sobrenome dela, e que é uma linhagem contínua de células derivadas de um carcinoma cervical humano. Bom, isso foi apenas um breve histórico das etapas, dos feitos mais importantes e relevantes para o cultivo celular. De uma forma bem simplista, a gente pode dividir as células em dois tipos, podem ser células primárias ou linhagens celulares. As células primárias, então, elas são obtidas diretamente de um organismo e colocadas em um ambiente artificial. Essas células são capazes apenas de dividir por um número finito de vezes, e isso se deve ao encurtamento dos telômeros ao longo das passagens das divisões celulares. Então, eventualmente, essas células vão entrar em senescência, que é o momento onde elas não conseguem mais se dividir. Já as linhagens celulares são capazes de escapar das restrições normais do ciclo celular e crescerem definitivamente. E por essas razões, elas são muito úteis para pesquisas de longo prazo. As linhagens celulares, ao contrário, né, das células primárias, que são obtidas diretamente do tecido de um organismo, as linhagens celulares, elas são obtidas a partir de tumores clínicos e também podem ser obtidas após a transformação de células primárias com oncogenes ou tratamentos químicos. E essas modificações, essa transformação das células, né, esses oncogenes e esses tratamentos químicos, eles vão, então, atuar em moléculas que estão envolvidas com os checkpoints do ciclo celular. Então, isso vai fazer com que as células continuem proliferando. Bom, a PensaBio oferece, então, células primárias, principalmente de dois parceiros. Nós temos, então, a empresa CITES, que oferece, então, hepatócitos primários de humanos e de animais. São excelentes modelos para estudos toxicológicos, né? São mais próximos fisiologicamente do que, por exemplo, fazer um estudo toxicológico com uma linhagem celular. E, recentemente, eles também estão oferecendo células primárias e biópsias ex vivo de pele. E a PensaBio é representante exclusiva da TCC, referência na questão de linhagens celulares, e elas oferecem, dentre alguns exemplos de linhagem de células primárias, células endoteliais, queratinócitos, melanócitos e células de músculo liso. Com relação às linhagens celulares, nós temos a TCC oferecendo soluções, e aqui o céu é o limite realmente, porque a TCC oferece linhagens celulares de, acredito que na faixa de 150 espécies diferentes, incluindo, coloquei algumas dos organismos, né, que a TCC tem linhagens celulares. Bom, então, eu coloquei em uma tabela aqui algumas vantagens e desvantagens de uma cultura primária e de uma linhagem celular.
Então, vamos ver a vantagem. Uma célula primária tem a vantagem de ser um melhor modelo experimental in vitro, pois acaba sendo mais similar fisiologicamente às células in vivo. Porém, a desvantagem da célula primária diz respeito à dificuldade de obtenção desse tipo celular, uma maior suscetibilidade à contaminação, e elas se proliferam por um número limitado de passagens, como eu já havia mencionado anteriormente. Já a linhagem celular possui vantagens como a facilidade de manutenção em cultura, facilidade de obter grandes quantidades devido ao fato de se proliferarem definitivamente. Porém, uma das desvantagens da linhagem celular é que, devido a essa manutenção por um longo período de tempo in vitro, acabam sofrendo mudanças ao longo do tempo, o que acaba descaracterizando um pouco a linhagem celular em relação ao tecido original, né, de origem. Então, o que as células precisam para crescer in vitro? Então, eu coloquei aqui 3 tópicos básicos, seria, então, líquido para células em suspensão, ou um substrato para células aderentes. Neste caso, nós estamos nos referindo a um plástico que deve ser quimicamente modificado, ou para alguns tipos celulares, esse plástico quimicamente modificado ainda deve ser revestido com proteínas de matriz extracelular. Bom, além disso, obviamente, precisam de nutrientes que vão ser oferecidos, né, através dos meios de cultura e dos suplementos. E também é necessário um ambiente controlado, onde os níveis de gás carbônico, a temperatura e a umidade são rigorosamente configurados. Bom, então, quando a gente fala de meio de cultura, seria o quê? É o conjunto de fatores capazes de simular as condições fisiológicas de um organismo multicelular, suprindo os nutrientes essenciais para a sobrevivência e para a proliferação. E a grande pergunta, às vezes, né, que a gente recebe, que as pessoas têm dúvida, é qual é o meio de cultura que eu devo utilizar? Realmente, aqui não tem uma resposta muito exata e fixa, né? A escolha do meio de cultivo vai depender do tipo celular a ser cultivado. E cada tipo celular vai ter um requisito de crescimento diferente, né? Mas hoje tem muita informação aí os próprios fornecedores das linhagens celulares, geralmente já tem o melhor meio estabelecido, além de sempre indicado conferir na literatura o que vem sendo usada para o tipo de célula que você tem interesse. Bom, então, aqui a gente tem o meio de cultura, o meio basal, e nele, então, vão estar contidos sais, um tampão para regular o pH, vitaminas, a glicose, que vai funcionar como uma fonte de carbono, os aminoácidos, que serão fontes de nitrogênio, os fatores de aderência, no caso das células que sejam aderentes, um soro que vai oferecer, então, a fonte de fatores de crescimento e hormônios, e antibióticos para diminuir a probabilidade de contaminação celular. O soro aqui nem sempre é um fator obrigatório, existem meios hoje que são livres de soro, meios definidos, mas a maioria das células exigem o uso do soro. Bom, eu falei de tampão, de controle de pH, então é um aspecto importante do meio, né? Em geral, os meios contêm um indicador de pH, e o mais comum que a gente vê, que as pessoas, vocês já devem estar mais acostumados, é o Phenol Red. Ele vai ter, então, uma coloração rosa, quando fechados. Quando o pH ele diminui
a cor do meio vai mudar para amarelo, né? A cor amarela indica, então, que esse meio deve ser trocado imediatamente. O pH ideal seria o 7,4, então, em condições de cultivo, esse seria o pH ideal. E aqui uma cor que indica que o meio deve ser trocado no mesmo dia ou talvez no dia seguinte. Bom, a PensaBio, então, oferece meios de cultura. Temos, então, a RD, que é uma marca da Biotecne, que oferece meios de cultura, bem como a própria TCC, que oferece as linhagens celulares e culturas primárias. Então, eles mesmos já vendem, né, os meios necessários, específicos para a linhagem celular que você tiver adquirido. Bom, além, então, do cultivo em si, da expansão, do crescimento, da proliferação das células, o cultivo celular envolve a criopreservação, o congelamento dessas células é uma etapa muito crítica para ter um cultivo celular de sucesso, né? O princípio da criopreservação é a desidratação celular. E o que consiste, então? Na retirada de água intracelular para impedir a formação de cristais de gelo. Por que a gente quer impedir a formação de cristais de gelo? Porque a consequência de ter esses cristais é o rompimento da membrana plasmática, né, e a morte, então, da célula. Então, como promover essa desidratação celular? Então, a característica chave aqui é fazer um congelamento lento, é muito importante, para que, então, a gente evite a formação, a alta formação de gelo, né, de cristais muito grandes, e a gente também deve evitar altas concentrações de soluto. Então, o ideal é a gente ficar aqui no meio termo, e isso é alcançado através de uma taxa de resfriamento ideal, que seria, então, de aproximadamente 1 a 2 graus por minuto. O que acontece, então, nesse processo de congelamento? A água extracelular, né, que está ao redor da célula, ela vai congelar primeiro. Isso vai fazer com que aumente a concentração de solutos ao redor da célula extracelular. O que acontece, então, em consequência, é a perda de água da célula para o meio extracelular. Então, isso acarreta na desidratação da célula. Bom, um fator importante na hora da criopreservação é o uso de criopreservadores, que são compostos químicos que limitam os danos aos tecidos biológicos nessas condições de baixas temperaturas. O que acontece, o mecanismo ainda não é bem conhecido, mas esses criopreservadores, eles protegem a membrana desses cristais que podem se formar. Os criopreservadores mais utilizados, né, são o DMSO e o glicerol. E ambos nós temos os fornecedores, os fabricantes desses criopreservadores, caso vocês necessitem de adquirir esses itens. Bom, uma coisa que eu queria apresentar aqui para vocês, um item muito legal que a gente tem no nosso portfólio, é o Cool Cell Cryopreservation Container da TCC. E o que ele faz? Como que a gente fazia antes de ter esse container, né? Você, então, ressuspende a célula no meio com criopreservadores e vai, aos poucos, resfriando essa célula. Coloca na geladeira, espera algumas horas, coloca no freezer, depois do freezer, né, no menos 20, transfere para o menos 80,
e do menos 80 no dia seguinte a gente coloca, então, definitivamente no nitrogênio líquido. O que acontece? Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas comigo já aconteceu. Esqueci de colocar a minha célula na próxima etapa, na próxima temperatura. E com esse container, o que acontece? Você coloca a sua célula ali, suspensa no meio, com o criopreservador direto no container, e o container com a célula direto no menos 70. E o que vai acontecer? Esse container, ele controla, ele tem essa taxa de resfriamento de menos 1 grau por minuto, tá? Então, você coloca direto no menos 70, no dia seguinte você pega e pode transferir, então, os seus tubos, né, contendo suas células, para o tanque de nitrogênio líquido. Então, isso diminui o risco desses esquecimentos, né, porque são muitas etapas para ir até chegar na etapa de colocar no nitrogênio líquido, né? Então, esse item, ele é bem, ele não é caro e ele torna a vida bem mais fácil. Bom, aí chegamos a um tema que eu acho que quem trabalha com cultivo celular já até arrepia de ouvir falar, que é a contaminação microbiana. A contaminação microbiana, ela pode ter, né, várias origens, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, ou micoplasma, que é um tipo de bactéria que eu já vou falar um pouquinho mais em detalhe daqui a pouco. Bom, como eu sei que a minha cultura de células está contaminada? Existem alguns sinais. Ou às vezes não, mas a gente já vai explicar. Primeiro sinal, meio ficou turvo, contaminação, provavelmente, muito possivelmente. Diminuição rápida do pH, teve aquela mudança de cor, sua célula não devia estar, o meio da sua célula não devia ainda ter mudado de cor, mas você fez uma passagem, no dia seguinte mudou de cor, como está aqui ilustrado na imagem, seu meio ficou levemente turvo, indo para o amarelado, sinal de contaminação. Outro sinal de contaminação, que não é muito, não é tão fácil quanto esse colorimétrico, são mudanças nas respostas fisiológicas e mudanças morfológicas. Então, uma coisa muito importante quando se trabalha em cultura celular, o nosso amigo é o microscópio. Então, é olhar todo dia sua célula está proliferando como esperado, você tem que conhecer o perfil da sua célula, né? Você consegue ver pela morfologia, mais ou menos, né, no microscópio. Ah, a minha célula tá menor, não está aderindo direito. Tudo isso tem que ficar de olho, que são indícios de contaminação. E estruturas filamentosas também. Bom, como eu falei, o microscópio é nosso amigo e eu trouxe algumas imagens, né, para quem nunca viu uma contaminação microbiana. Então, uma contaminação por bactérias, aqui tem um exemplo, uma imagem. E como que eu vou saber, é uma contaminação por bactéria? Você vai observar, então, ao microscópio, pequenos pontos que se movem entre as células. Mas aqui é um pouco complicado e às vezes as confundem um pouco com debris, né? Então tem que ver, são pontos mesmo, são estruturas mais delimitadas, tem um formato mais desenhado. O debris não, o debris tem um formato meio irregular. E o outro ponto importante é esse movimento, né? As bactérias, elas têm um movimento que a gente chama de browniano, né? É um movimento meio aleatório. Então, tem que tomar muito cuidado para também não confundir com qualquer partícula, né? Porque quando a gente move a placa para o microscópio, o meio está ali balançando ainda, né? Então, no momento que o meio, o líquido, para de balançar e você ainda observa essas estruturas se movendo, e também baseado no tamanho, em relação ao tamanho do ponto e o
tamanho da célula, você consegue, então, dizer, ó, minha célula está contaminada por bactéria. Um outro clássico são as leveduras, que são os fungos unicelulares. Como vocês podem comparar entre as duas imagens aqui, as leveduras vão ser maiores em relação à bactéria, né? E as leveduras se caracterizam por serem, ao microscópio, serem partículas arredondadas e elas vão ter esse brilho maior. E elas vão poder formar cadeias de células. Então, aqui na imagem, você consegue ver que às vezes parece que tem duas grudadinhas, né? Então, elas podem formar cadeias, você vai ver uma bolinha grudada na outra. Aí é batata, é levedura. O fungo é um pouquinho mais fácil, eu não encontrei uma imagem muito boa, mas você vai ver essas estruturas filamentosas, as hifas, é uma contaminação mais fácil de ser detectada. Bom, aí vem o grande vilão da cultura celular, eu diria, que é o micoplasma. O que é o micoplasma? É um tipo de bactéria, mas não tem parede celular, e o micoplasma, ele secreta toxinas e vai competir por nutrientes, né, com as células. E aqui eu achei essa figura linda, assim, não é tão linda para quem estava cultivando essa célula, mas aqui vocês podem observar, então, os micoplasmas aderidos, então, na superfície de um fibroblasto humano. E por que eu digo que é o maior vilão? Porque o micoplasma, ele não é fácil de se detectar. Por quê? Ele não vai causar turbidez no meio antes, como as bactérias facilmente causam, né, no meio, a turbidez. Não vai alterar o pH do meio, então aí você já não tem uma coisa muito colorimétrica, né? Aqueles indicativos colorimétricos já não se aplicam para procurar por uma contaminação por micoplasma. E acho que o pior é que a gente não consegue ver o micoplasma no microscópio, né? Então, aí, por que o micoplasma é tão prejudicial, né? Eu trouxe aqui um estudo, mas existem vários estudos que avaliam, então, quais são os efeitos deletérios do micoplasma. Esse estudo utilizou células HeLa e fizeram uma infecção dessas células com micoplasma hominis e analisaram o perfil de expressão gênica ao longo do tempo após a infecção. Então, após 4 horas de infecção, após 48 horas e permanentemente. Como vocês podem observar, um grande número de genes está diferencialmente expresso, e esse número aumenta, é proporcional em relação ao tempo de infecção. Então, isso aqui mostra o quanto o micoplasma pode interferir na sua célula, né, na fisiologia, na resposta normal da sua célula. E aqui eu trouxe alguns dos efeitos descritos na literatura. O micoplasma pode causar aberrações cromossômicas, pode inibir a proliferação celular e metabolismo, pode reduzir taxas de transfecção, no caso, se você estiver utilizando a sua célula para transfecção. Mudanças na expressão gênica, trouxe um exemplo aqui. Para as pessoas que utilizam as células para a produção de vírus, pode afetar, então, a eficiência da produção viral e também pode acarretar, finalmente, a morte dessa célula. Então, são vários os efeitos, isso já está bem descrito na literatura. E aí, como que eu vou saber se eu tenho micoplasma na minha cultura ou não? A PesaBio, ela oferece 2 soluções, né? Uma da MP Biomedicals e uma da TCC, ambas, então, são capazes de identificar qualquer das 60 espécies mais comuns de micoplasma através de PCR. Um protocolo bem simples, então, envolve a coleta das células que você pretende analisar, a lise, seguida de PCR,
E as amostras, então, são corridas em um gel. São bem simples, ATCC ou MP Biomedicals. Existe outro kit de detecção, né, não baseado em PCR, mas colorimétrico. Esse kit detecta o RNA ribossomal 16S do micoplasma. Ele é capaz de detectar as 8 espécies mais comuns. Ele é tão sensível quanto a PCR anteriormente apresentada e pode ser usado para sobrenadante ou pellet de células. Como que ele funciona, então? Aqui, esse kit, então, é da RD Systems. Ele envolve, então, 2 sondas. Vai ter, então, vamos ter uma sonda ligada à biotina, que vai ser uma sonda de captura, e uma sonda ligada à digoxigenina, que vai ser a de detecção, ok? Então, você vai ter, né, quando você tiver o micoplasma na sua cultura, você vai ter, então, a hibridização dessas 2 sondas. Esse material é, então, transferido para uma placa coberta por streptavidina, que vai capturar, então, as sondas biotiniladas, certo? Em seguida, é realizada uma etapa de detecção, adicionando, então, o anticorpo contra a digoxigenina ligada à fosfatase alcalina. Em seguida, existe uma reação de amplificação, o substrato, então, é adicionado, existe essa reação de amplificação aqui, e o resultado final, ele é colorimétrico, e a cor vai ser proporcional à quantidade de RNA ribossomal de micoplasma que estiver presente na sua amostra original. Então, existem esses 2 tipos de testes, né, que podem ser realizados. Bom, falamos então de contaminação microbiana e existe um outro tipo de contaminação cruzada que acredito que nem todo mundo tenha muita familiaridade com esse tipo. Consiste, então, em uma linhagem celular original sendo contaminada por uma outra linhagem. E aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar isso. Nós temos, então, aqui marcadas um tipo celular, né, e um outro tipo aqui. Como que eu tive, ou como que eu posso ter essa contaminação cruzada? Múltiplas linhagens celulares dentro do fluxo ao mesmo tempo é uma das maiores causas de contaminação cruzada. Para os menos experientes, ou talvez você não esteja num bom dia de trabalho, falha ao trocar de pipetas ou de ponteiras. E muito comum também você pegou uma linhagem celular de um outro laboratório que não tem, né, um cuidado, esses cuidados prévios que eu mencionei, e acaba te dando uma linhagem celular já mista. Então, basicamente, o que acontece, né? Quando você está trabalhando você está lá, você tem uma linhagem, você tem 2 linhagens para trabalhar com ela naquele dia, e você está apressado, né? Então, você pega e decide, você está com essa linhagem aqui, a corzinha está meio fraca, mas aqui são células verdes, e você aproveita e já coloca a célula rosinha aqui dentro do fluxo. Tá? E você está manuseando a célula rosa e acaba derrubando, né, por acidente, acaba então gotejando um pouquinho da célula rosa na plaquinha de célula verde, né? E acontece que essa célula rosa, você deu azar, que é uma célula que cresce rápido. Então, aí você deu azar, ela vai, ao longo do cultivo celular dessa célula verde, a célula rosa, por crescer mais rápido, né, ela vai acabar tomando conta. Então, no final, você ou vai ter um outro tipo celular, que não é o que você imaginava ter, ou você, né, eu não sei o que é pior, você vai ter uma
uma linhagem celular mista, né? Então, isso é um problema grande. Tão grande que existe um estudo, né, na Nature Review Cancer de 2010, que fez um levantamento e observou que 20% das publicações científicas incluem culturas mal identificadas. Fiquei surpresa, não sei se vocês ficaram. E aqui que começa, né, a ter uma consequência, né, que é 50% das pesquisas pré-clínicas não são reprodutíveis, né? E aí, acaba que nós temos possibilidade de realizar conclusões científicas falsas e invalidar estudos. E o pior, a gente acaba perdendo tempo, né? Porque a gente acaba fazendo um estudo pré-clínico, vai para o clínico e não dá certo, mas porque o pré-clínico já estava errado, né? Então, isso afeta bastante a comunidade científica em geral, né? Bom, e aí a pergunta é como eu sei se eu tenho a minha linhagem celular que eu estou pensando que eu tenho e não está misturada, ou eu quero pegar uma linhagem celular de um outro laboratório, mas eu não tenho certeza, né, se essa linhagem tem procedência, né? Como validar sua linhagem celular? A TCC, ela oferece um serviço de autenticação de linhagens celulares. Tá? Essa autenticação é através do perfil de Short Tandem Repeat, conhecido como STR, e hoje, atualmente, é o padrão ouro para autenticar linhagens celulares de humanos e camundongos. E o que é esse Short Tandem Repeat? São regiões microsatélite variáveis, e esse perfil, então, como que ele é obtido? Primeiramente, então, é extraído o DNA da sua linhagem celular de interesse. É realizada, então, uma PCR multiplex. As amostras de PCR, então, são submetidas à eletroforese capilar. Os dados são analisados e comparados com o banco de dados. E quando que eu devo validar minha linhagem celular? Quando eu receber uma linhagem celular em seu laboratório, né? Quando você receber, com exceção se você comprar, por exemplo, de uma empresa certificada, isso não é necessário, mas quando você está recebendo uma linhagem celular que você não tem um certificado de análise, é recomendado validar a linhagem sim. Bom, a TCC recomenda que a validação seja realizada após 10 passagens. Eu vi outros estudos mencionando de 1 a 2 vezes por ano, mas realmente isso vai depender bastante do número de passagens, né, do quanto a sua célula vem sendo utilizada. Após o preparo de um banco de células e, obviamente, quando você tiver em dúvida. Bom, então, quais são para a gente, né? Ok, você teve uma contaminação e agora você precisa identificar da onde veio essa contaminação, né? Para se livrar dela. E aqui eu dividi, então, entre fontes indiretas e indiretas. As indiretas, então, compreenderiam os laboratórios em si, o espaço físico e os equipamentos, e os indivíduos, enquanto as diretas seriam os reagentes e linhagens celulares e células primárias. Bom, com relação ao laboratório e equipamento, deve-se tomar muito cuidado com micro-organismos transportados pelo ar, pela ventilação, pelas portas, né, abertura muito constante e frequente das portas. Um vilão é a água, de certo, a água da torneira, a água do banho-maria, a água na bandeja da incubadora. E uma coisa que a gente observa muito são fluxos laminares sem verificação e validação. Então, você acha que você está num ambiente estéreo dentro do fluxo laminar, mas ele está sem a verificação e validação, e muitas vezes, né, aquele ambiente estéreo não está realmente estéreo, como você imaginava. Bom, com relação aos indivíduos, realmente é uma das maiores fontes, né, de contaminação.
pela boca e nariz, pelas mãos, certamente, as roupas e sapatos, tudo contribui, né, é uma entrada de micro-organismos para a sala de cultivo celular. Com relação às fontes diretas, né, os reagentes, hoje em dia os meios são raramente entregues contaminados, né, cada vez mais as empresas estão dedicadas a fornecer certificados. O soro costumava ser uma fonte importante, né, especialmente de micoplasma. Atualmente, as companhias têm tomado um cuidado maior com o processamento do soro, estão realizando filtrações com um filtro de 0,1 micrômetros. E quaisquer alíquotas preparadas no laboratório podem ter uma contaminação secundária. Com relação às linhagens celulares e células primárias, como eu já havia mencionado, novas linhagens celulares podem chegar já contaminadas, principalmente quando você pega de um colaborador, do laboratório do lado, nunca se sabe, né? Linhagens celulares antigas, que nunca foram testadas, podem estar contaminadas já faz um tempo. E as células primárias, né, são um pouco mais complicadas devido ao manuseio, né, elas podem ser mais facilmente contaminadas no momento do preparo do tecido. Bom, então, vamos lá, como evitar a contaminação? Incubador e banho-maria, como eu mencionei, são grandes fontes de contaminação e é necessário tomar cuidado com a limpeza e descontaminação, precisa ser feita regularmente e utilizar água estéril. Lavar e desinfetar as mãos antes e depois de entrar no laboratório de cultivo celular. Eu acho que eu vou falar muitas coisas que são óbvias, mas merecem ser reforçadas, né? Utilizar equipamento de proteção individual apropriado para o tipo de celular em questão, obter reagentes e linhagens celulares de fontes seguras, isso é muito importante. Não adianta você fazer todos os seus cuidados e, de repente, você pega a célula com um vizinho que não toma todos esses cuidados, né? Então, é muito importante obter esses reagentes de fontes seguras. E é importante, é uma recomendação, na verdade, manter as células primárias em uma incubadora separada, devido ao maior risco de células primárias estarem contaminadas no momento do preparo do tecido, certo? Eu sei que muitas vezes os laboratórios não contam com mais de uma incubadora, mas se você tem essa possibilidade, separe. Bom, é essencial, então, para o cultivo celular de sucesso, seguir as técnicas de asepsia, e quando a gente fala de asepsia, a gente está falando de uma série de procedimentos. Antes de começar qualquer trabalho, a cabine, o fluxo, deve ser ligado por pelo menos 15 minutos. Esse tempo é importante para que aquele ar que estava ali contaminado seja descontaminado. Todas as superfícies dentro da cabine devem ser descontaminadas com uma solução apropriada, seja etanol 70% ou isopropanol. Qualquer material a ser utilizado deve ser igualmente descontaminado, principalmente para soluções que foram aquecidas em banho-maria. O banho-maria é quentinho, né? A gente nunca sabe, se não for feita a limpeza regularmente, ele é uma fonte potencial de contaminação. Então, todo material passa álcool 70 antes de introduzir ele no fluxo laminar. E deixe no fluxo apenas o material necessário, não use o fluxo laminar como área de estoque, porque quanto mais coisas você tiver dentro do fluxo, mais altera aquele fluxo de ar limpo, né? Então, use somente o necessário dentro do fluxo. Bom, as mãos, como eu falei, são a maior fonte de contaminação, então é importante desinfetar as mãos, né, as luvas, toda hora, o tempo inteiro, tirou do fluxo, pegou alguma coisa fora do fluxo, álcool. E, muito importante, é não passar as mãos por cima das placas e dos frascos dentro do fluxo laminar, porque dessa forma você vai, então, barrar aquele fluxo de ar limpo.
e poder, então, aumentar as chances de contaminação. Bom, com relação ao manuseio de células, deve ser tomado um cuidado para minimizar o risco de contaminação cruzada. Como que a gente pode fazer isso? Manuseie apenas um tipo celular por vez. Não trabalhe com mais de um tipo celular dentro do fluxo. Prepare alíquotas separadas para cada tipo celular. Então, se você estiver trabalhando com uma célula, vamos dizer, eu não sei se é o mesmo meio, mas uma célula Vero e uma célula HeLa, e as duas usam o mesmo meio, tenha o meio, né, por mais que seja o mesmo, tenha o meio para a célula HeLa e a alíquota de meio para a célula Vero. E limpe o fluxo laminar após cada tipo celular. Então, se você for trabalhar com 2 tipos celulares, trabalha com um só, finaliza o trabalho com esse tipo celular, faz a limpeza como se você estivesse entrando no fluxo, e agora você pode começar a trabalhar com um outro tipo celular. E uma recomendação, assim, importante é utilize ponteiras com filtro, né? Ponteiras com filtro vão proteger tanto a cultura de ser contaminada, quanto a pipeta, né? Então, pessoal, prevenir a contaminação é melhor do que lidar com ela. Eu espero que esse webinar tenha contribuído aí para melhorar em algum aspecto, né? Para as pessoas que já trabalham com cultivo celular, melhorar o seu cultivo celular, ter um cultivo celular de sucesso, né? E agora eu abro para as dúvidas. Deixa eu ver aqui, eu já estou vendo que tem bastante mensagem no nosso chat. Ok. O Lucas Felipe dos Santos perguntou: o uso de penicilina e streptomicina impede a contaminação da cultura ou apenas atrasa, mascara a contaminação? Lucas, é uma ótima pergunta. Na verdade, a recomendação, eu sei que é difícil, mas é não trabalhar com antibióticos, justamente porque você já até respondeu. Isso muitas vezes faz com que as pessoas relaxem um pouco nas técnicas, né, de asepsia e acabam tendo um pouco de contaminação, né? Essa contaminação, ela vai interferir com a sua célula e muitas vezes a contaminação está num nível não visível, né? Então, você realmente pode mascarar essa contaminação, você pode estar tendo a contaminação ali, ela está influenciando nos seus dados e você não está vendo. Então, o interessante sempre é não utilizar antibióticos, né? Essa é a recomendação, mas eu entendo que seja complicado. Depois de contaminada, eu consigo recuperar essas células? Pense. É difícil dizer se você vai recuperar. É muito difícil, na verdade, recuperar contaminação, tá, Lucas? E o que eu faço, uma pergunta, né? O que você acha que já modificou na sua célula? Você acha que a sua célula, mesmo recuperada desse processo, é a mesma de antes? Vale a pena você gastar esse tempo tentando recuperar a sua célula? Varia muito da preciosidade da sua célula, com certeza. Mas eu diria que, em geral, minha recomendação seria: contaminou? Esquece, começa de novo, tá? É um trabalho muito grande, depois você não vai saber se todo esse processo acabou interferindo no seu resultado, tá? Mas ótimas perguntas. De novo, Lucas, os antibióticos, proteínas e outros nutrientes degradam com aumento de temperatura e quando expostos ao UV? Essa parte, eu imagino que você deve estar perguntando isso, porque muitas pessoas ligam ao UV e colocam tudo dentro do fluxo antes de começar. Eu não recomendo colocar nenhum material biológico, né? Essa parte de antibióticos, proteínas, nutrientes, não coloca na UV, tá? Porque a UV pode sim
causar algum tipo de degradação, algum tipo de alteração estrutural, tá? Então, eu não recomendo. Pode colocar plástico, né? Toda essa parte de plástico, não sei o que mais, o lixo, né? Toda essa parte pode colocar dentro do fluxo, ligar o V, ligar o fluxo e esperar. Não coloca os reagentes em si, tá? Essa é a minha recomendação. Bom, a Mariana diz: estamos estabelecendo um modelo em vivo para câncer a partir de linhagem celular. Após a obtenção do tumor, estamos digerindo e cultivando as células. E no momento estamos na fase de caracterizar essas células obtidas dos animais. Minha pergunta é: o serviço de autenticação da linhagem é válido nesse caso? Pois não conheci esse serviço. É sim, Mariana. Uhum. Se você tiver mais alguma dúvida em específico e quiser entrar em contato, eu deixei aqui o e-mail do nosso comercial, tá? A gente pode falar mais a respeito desse serviço e da aplicação no seu caso em específico, tá? Legal, Mariana, vamos esperar seu contato, tá? Marcos, você menciona. Ah, tá. Não tinha entendido o que o Marcos tinha falado, mas eu vou pedir para os que ficaram até o momento para responder a nossa pesquisa de satisfação. Vai ser muito importante para a gente avaliar aí como que os assuntos, os temas dos nossos webinários, né, se estão sendo do interesse de vocês, e se vocês também tiverem alguma sugestão de tema, né, a gente ainda não fechou os temas para o segundo semestre, e nós gostaríamos de ter sugestões da parte de vocês, tá? Eu acho que é isso. Sempre perguntam, né? Se vocês, a gente não emite certificado, tá? Mas caso vocês necessitem, por favor, eu vou colocar aqui no chat, mandem um e-mail, caso não para o comercial, mandem um e-mail para o suporte@pensabil.com.br, tá? A gente só emite certificado para as pessoas que solicitarem formalmente por e-mail, tá bom? Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar pelo chat. Marcos, você pode, por favor, responder a pergunta da Roberta? Acredito que não, Roberta, mas se você puder confirmar, Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Esse webinar está sendo gravado sim, tá? Em breve será disponibilizado para todo mundo no nosso canal no YouTube, Pensabio TV. Ótimo. Pode colocar o canal aí, Marcos, por favor? Claro, excelente. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? E a gente, de tempos em tempos, no nosso LinkedIn, no Instagram, eu acredito, tem o cronograma dos nossos webinários para vocês acessarem e verem os próximos assuntos e temas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Roberta. Fico feliz de saber que você gostou e que recomenda. Obrigada, Lucas. Obrigada, Alice. Obrigada, Camila, Gabriela, Roberta. Obrigada a todos. Uma boa tarde.